primeiro lugar, a cumprimentar todos os colegas aqui, portanto, deixar aqui uma nota de tentativa de tranquilizar os colegas, porque efetivamente houve aqui uma mudança e efetivamente há aqui algumas situações que não de formulários que de facto não existem aqui. Tanto do ponto de vista da análise que nós conseguimos fazer, tanto no fundo os menus, eles existem todos cá por trás deste novo layout, digamos assim, portanto mudar um bocado o layout do site, portanto, e os menus estão lá todos por trás, portanto, com algumas exceções, que ainda há bocado estava aqui um colega a dizer que efetivamente não está disponível a comunicação para a redução de taxa para primeiro emprego, portanto, e começaria justamente por aí. Portanto, nós temos estado em contacto com o Instituto de Informática da Segurança Social para lhes dar nota de efetivamente algumas situações que temos visto aqui nas redes sociais e que nos fizeram chegar também à OCC, e portanto, temos dado conta dessas notas. Portanto, eu começaria por explicar um pouco o que é que mudou aqui. Portanto, no fundo, aquilo que foi a ideia, aparentemente, da Segurança Social foi de que a experiência de navegabilidade fosse igual para as empresas e para os utilizadores individuais. Portanto, do meu ponto de vista, eu também partilho da opinião dos colegas, acho que não noto aqui melhorias, portanto, mas é a minha opinião. E não noto porquê? Porque nós estamos habituados a ir à ação, digamos assim. Portanto, eu preciso admitir um colaborador, portanto, vamos pegar até nesse caso. Portanto, se eu preciso admitir um colaborador, ok, eu estou aqui no menu trabalho, portanto, entrada e saída de destacamento de trabalhadores, até aqui tudo bem, portanto, eu clico e o que é que acontece? Ok, eu vou admitir um trabalhador, ok, eu vou cessar o vínculo de um trabalhador, mas quando eu clico, portanto, o espanto é que, ok, não acontece nada, o que é que volta a acontecer? Volta-me a ser dado um menu onde eu tenho ações, mas eu já sei a ação que eu queria tomar, portanto, e o que este menu me está a trazer é 2 passos atrás, digamos assim, portanto, em termos práticos. Portanto, na minha opinião, obviamente, esta situação não foi bem conseguida. Portanto, o que é que temos que fazer aqui a partir deste menu? Portanto, e notem que este menu vai ser transversal portanto, a todas as ações, digamos assim, ok? Portanto, o que é que podemos fazer aqui? Ou mostrar as ações disponíveis ou continuar para todas as ações. Portanto, um ou outro vão dar ao mesmo. Portanto, imaginem que eu efetivamente quero comunicar um vínculo. Portanto, posso ir, portanto, continuar para ações, ok? E aqui volto novamente a comunicar o contrato e aqui já identifico o NIS, etc, etc. A mesma situação, por exemplo, se eu quiser ir consultar, portanto, ou cessar o vínculo de um trabalhador, novamente tenho este menu de ações, portanto, que posso ir por aqui, ok? Ou posso ir por aqui mais uma vez, portanto, para depois tenho que consultar o vínculo para depois, eventualmente, poder, tanto, neste caso não me está a aparecer aqui nada, para depois poder cessar o vínculo. Muitos colegas têm-nos feito chegar também a questão do e-click, portanto, o e-click passou aqui para a ajuda, ok? Ajuda, contactos e canais de atendimento, portanto, eu recordo que na anterior versão do site ele estava aqui logo visível, portanto, tínhamos um clique e aqui, mais uma vez, em vez de um clique, o que é que nós vamos ter? Vamos ter, desculpa, aqui balcão e clique, portanto, vamos ter o canal presencial, portanto, o balcão e clique, portanto, e teremos que ir aqui, e mais uma vez, reparem, portanto, eu acho que esta navegabilidade aqui, de facto, podia sair, portanto, mais uma vez, o que é que vai acontecer aqui? Portanto, vamos ter que voltar para as ações, para voltar a registar aqui o pedido através do e-click. Outra situação que eu também percebi que mudou, portanto, tem a ver com a questão dos formulários. Portanto, alguns colegas portanto, já nos indicaram aqui alguns formulários, posso adiantar já, por exemplo, 2, já fizemos essa análise. Portanto, imaginem, por exemplo, a questão do desemprego, ok? Portanto, se eu for aqui procurar pelo formulário de pedido de desemprego, portanto, mais uma vez cá temos o menu amarelo, digamos assim, continuar para ações, portanto, temos aqui a declaração. Mas, onde é que eu queria chegar? Portanto, neste novo layout do site, o que a Segurança Social está a fazer é disponibilizar aqui em baixo, portanto, e já lá vamos,
neste menu, quando vocês ficam nesta posição aqui, cá em baixo, os formulários estão a aparecer aqui, ok? Portanto, neste caso, portanto, só temos com a guia prática e o formulário não está cá, porque de facto ele não está cá. Portanto, nós já entramos em contacto com o Instituto de Informática, portanto, já alertamos que este formulário de pedido de prestações de desemprego e o formulário de restituição de contribuições indevidamente pagas não existe, portanto, provavelmente haverá outros, portanto, aquilo que nós pedimos ao Instituto de Informática foi que, efetivamente, dentro daquilo que são os processos deles, validassem se efetivamente todos os formulários que a Segurança Social disponibiliza estão efetivamente online, portanto, ainda que eventualmente possam estar noutros menus que a gente não esteja habituado, mas, portanto, eu andei a fazer pesquisas, inclusivamente, e eles não aparecem, portanto, aparentemente, portanto, esses formulários não estão no sítio correto. Portanto, já vimos os vínculos, portanto, em relação às contribuições, por exemplo, portanto, temos que ir aqui a pagamentos, portanto, se precisarem de obter uma certidão de não dívida, vão ter que ir aqui a este menu, ok? Situação contributiva, declaração de situação contributiva, voltamos ao menu laranja, portanto, eu acho que tenho quase a certeza, pelo menos pelo feedback que temos tido dos colegas, que de facto ninguém consegue perceber porque é que isto está aqui, porque isto é voltar 2 cliques atrás, na prática. Ok, nós entendemos que isto até possa ser útil para um utilizador singular. Agora, eu não consigo entender porque é que, enquanto utilizador empresarial, não é, eu tenho que andar aqui a fazer 3 cliques, chegar ao terceiro e quase voltar atrás, quando antes poderia, num clique, praticamente chegar à ação que eu pretendia realizar e que eu já sabia qual era. Portanto, neste caso aqui, vamos tornar a clicar, né, para, sei lá, olha, quero pedir um consentimento, ok? Portanto, já vou para o menu. Depois, acho que também esqueceram de pôr aqui o andar para trás, portanto, porque eu agora posso me ter enganado e não queria esta ação, portanto, muito sinceramente acho que devia ter aqui um botão andar para trás, portanto, vamos ter que ficar acima e fazer back, digamos assim, no browser, uma vez que não existe nenhum menu para isso aqui. E se efetivamente quiser pedir uma situação contributiva, não dívida, portanto, tem que vir aqui, portanto, e voltar a pedir. Portanto, reparem, no final os menus, eles são exatamente iguais e têm exatamente o mesmo nome que tinham portanto, antes desta alteração. Portanto, aquilo que foi feito na prática foram adicionados aqui processos, portanto, em que, em termos práticos, nos vai obrigar a dar mais cliques, digamos assim. Portanto, do ponto de vista da usabilidade, muito sinceramente, não me parece que a experiência tenha sido bem conseguida. Ok? Depois, também, outra situação que aconteceu, e dá nota, portanto, o que é que aconteceu ontem? Portanto, nós tivemos vários serviços dentro da Segurança Social com bastante intermitência. Portanto, isso levou a que muitos colegas tenham enviado as DMRs, neste caso para a Segurança Social, as DRIs, e que não tenham conseguido obter o documento de pagamento, portanto, o documento de resumo das contribuições. Portanto, em alguns casos, porque efetivamente existiu intermitência e eventualmente o fecheiro não chegou ao destino, mas, portanto, para aquilo que nós podemos constatar ontem, e eu próprio vivenciei essa situação, grande parte dos problemas surgiu precisamente com um problema de validação. Portanto, o que é que acontece? E aproveito para hoje estar aqui, tanto que atingimos mais visualizações, para dar nota aos colegas. Portanto, nós temos aqui na questão das declarações mensais de remunerações, ok? Portanto, temos aqui várias opções, ok? Temos a declaração, portanto, há bocado também alguém perguntava se queria entregar um fecheiro vazio. Portanto, temos que ir aqui, mais uma vez, portanto, eu estou-me a rir, mas a verdade é esta, temos aqui o botão das ações. Eu agora que pensava que já ia para aquilo que eu pretendia fazer, porque sei o que pretendo fazer, sou confrontado novamente com o menu de ações e aqui sim, finalmente, tenho as opções relacionadas com a DRI, ok?
Portanto, é aqui que há bocado dizia alguém que queria entregar uma declaração vazia, portanto, tem que chegar aqui a este menu, portanto, e adicionar o colaborador, portanto, e depois entrar para a declaração vazia. Portanto, aqui, por exemplo, já temos o retroceder, que há bocado no outro menu não estava. Aqui já não temos novamente. Portanto, isto para mim também é um bocado novo. Eu tive aqui a fazer alguns testes, mas também para mim ainda é um bocado novo. Vamos voltar aqui ao trabalho, remunerações e contribuições, declaração mensal de remunerações, portanto, continuar. E qual era a nota que eu vos queria dar? Portanto, nós temos aqui várias opções, ok? E há uma opção que muitas vezes vocês não consultam. Portanto, os colegas tendem a chegar aqui a consultar as declarações, portanto, e o que é que acontece? Aqui só estão declarações, normalmente. Ok? Esta está aceita. O que é que aconteceu ontem e o que é que pode estar a acontecer aí com alguns colegas? Portanto, nós alertamos a Segurança Social ainda ontem e aquilo que nos foi dito é que esta situação já está ultrapassada. O que é que eu queria alertar aqui aos colegas? É que verifiquem se efetivamente a declaração cá está. Porque ontem, muitos dos fecheiros que entraram, independentemente da empresa ter muitos ou poucos colaboradores, portanto, às vezes isto acontece em empresas com muitos colaboradores, mas ontem posso-vos garantir que aconteceu em empresas com 3, com 4 colaboradores, portanto, com fecheiros muito pequenos, em que a declaração não ficava validada, nem aceita, ficava em validação. Portanto, enquanto a declaração não estiver aceita, depois os softwares não devolvem o documento de pagamento, o que, mais uma vez, e como disse a senhora bastonária, portanto, obriga a repetir um processo que, tendencialmente, nós executamos de uma vez só, ok? Portanto, para os colegas lá em casa que efetivamente não estão a ter devolvido o fecheiro de pagamento, têm que efetivamente ir aqui ao menu Trabalho, nas remunerações e contribuições, declaração mensal de remunerações, portanto, continuar para as ações, e onde é que vocês têm que ir? Portanto, não é na opção que eu fui há pouco, têm que ir aqui, consultar e substituir fecheiro, ok? Porque é aqui que muitas vezes aparecem os fecheiros rejeitados, não só quando não estão aceitos, como também quando estão rejeitados, ok? Volto a repetir, trabalho, remunerações, portanto é neste menu que estão os fecheiros relacionados com as DMRs, portanto tem aqui as várias opções, ok? Portanto, se tiverem um fecheiro errado, ele vai estar aqui, ok? Mas também pode ir por aqui. Portanto, reparem o número de cliques que passamos a dar, ok? Portanto, aqui, se elas tiverem validação, por exemplo, que era o que estava a acontecer ontem, portanto, os softwares não vos vão devolver o mapa resumo, ok? Se isso estiver a acontecer, portanto, eu penso que já não, a Segurança Social garantiu-nos que já não. Se porventura isso estiver a acontecer, por favor, contactem-nos, portanto, no consultório técnico, para nós voltarmos a falar com a Segurança Social, portanto, e para rever. Portanto, agradecia era que, se isso acontecer com algum dos colegas, que nos indiquem o NIS da entidade para a qual nos estão a contactar, para que nós também o possamos fornecer depois ao Serviço de Informática da Segurança Social.